galerinha. Tô num momento de descanso, pré-descanso basicamente. Vou tirar um sono pra cumprir meu turno da noite. Então o vídeo vai ser bem curtinho com algumas dicas de como não ser furtado ou acontecer algo de mal pra você em ambientes de torneio ou ambientes de jogo. Bora lá. Eu tive recentemente um furto da minha pasta principal. Eu não perdi muito valor porque muitas das coisas que eu tenho valiosas estavam num deck. E como o furtador optou por pegar minha pasta, ele não furtou o grande fluxo de coisas que eu tenho. E como eu não tinha pasta de coleção comigo, foi bem menos a perda. Então foi só a perda de algumas cartas para troca, que tinham valor somente para jogadores de torneio. Então vai ter bastante problema para conseguir valor com aquela pasta. E foi uma perda menor, vamos por assim dizer. Bora lá. Pegada. Eu tive atitudes que não foram as melhores atitudes para quem quer manter seus valores próximos, então vamos lá. Como somos jogadores de TCG, a gente esquece que a gente carrega alguns valores ou algum monetário quando a gente tem nossas pastas de troca. E isso fica muito evidente quando a gente está entre ambiente de amigos. Bora lá. Eu estou num ambiente que eu me sinto totalmente seguro, então eu frequento só ambientes dessa forma. E eu só me comporto em um ambiente dessa forma desleixada que eu vou relatar para vocês agora. Por quase meia hora eu deixei minha pasta com amigos, acreditando que não ia ter nenhum problema. Aí a pasta em questão ficou num outro ambiente não o que eu estava. Então é uma atitude insegura, você nunca deve fazer isso. Aonde você estiver, sua pasta deve estar com você. Segunda coisa que aconteceu. Eu fui comer num outro ambiente e esqueci a pasta na minha mochila de uma forma um pouco desleixada. Eu julgava estar num ambiente que só tinha amigos, que é a questão. Os meus amigos estavam de olho, mas não estavam de olho porque a gente nunca teve esse incidente na loja que a gente joga. Por que, que a gente nunca teve esse incidente na loja que a gente joga? Quase sempre um de nós está de olho na pasta do outro. E isso é um grande fluxo que acontece pelo nosso fluxo de amizade. O que a gente tem feito agora? Antes de sair do ambiente, a gente avisa o amigo que está saindo do ambiente, por favor, olhe minha pasta. Que isso não precisava até então, porque a gente não tinha incidente desse tipo na loja que a gente jogava. O que está acontecendo muito, todo mundo tem me relatado de pequenos furtos de cartas de alto valor. Eu não tinha uma carta de absurdo valor, tipo, mais de R$ 100 na pasta. Mas alguns dos meus amigos têm. Então, tipo, esse novo normal se tornou uma evidência de coisas que a gente precisa fazer mais. Que a questão, muitas crianças ou muitos adultos têm cartas de alto valor na sua pasta porque eles gostam da parte de colecionismo. Eu sou um jogador, então eu tenho muitas cartas de habilidade boa para jogo. E algumas delas são insubstituíveis porque o set já passaram há algum tempo. Tanto que para repor algumas das cartas que eu perdi na pasta, que eram ex-cartas de jogo minha e acabaram indo parar na pasta, porque eu não estava jogando mais com elas, eu vou demorar um certo tempo para conseguir visualizar ela em feiras, pasta de outras pessoas e rolês do tipo. Bora lá. O vídeo era para ser um vídeo curtinho, mas a gente decidiu fazer um vídeo longo. Coisas que eu sugiro que você faça. Não ponha cartas da sua coleção junto com cartas da sua pool de passado. Por quê? Nesse caso, eu tive a sorte das cartas da minha coleção estarem no deck e o furtante achou melhor por de melhor pegar minha pasta de trocas. A minha pasta de trocas é evidentemente mais forte que algumas cartas da minha coleção, mas não era absurdamente valorosa. Isso me deu algumas coisas que para pensar, como a questão não preciso carregar minha coleção sempre que eu saio de casa. Eu posso deixar isso para dias específicos, como um Liga Fest, ou mesmo um coisa. E eu já disse às pessoas coisas que eu não carrego, que é a questão. Eu tenho uma coleção de assinadas que ela nunca sai de casa. Por quê?
se acontecesse um incidente como esse de uma pasta ser furtada, eu não tenho como repor essa coleção inteira. E a minha copa de jogo, propriamente dita, ficou em casa nesse dia. Que a questão, eu quase carreguei ela comigo, mas só não levei porque eu estou procurando algumas coisas muito específicas, de ordem muito unitárias, e isso inviabiliza carregar ela comigo. Por quê? Eu estou montando dois decks para torneio, no caso de T2, e estou montando um deck de Pioneer. Aí, além disso, eu tenho a mania de levar todos os meus commanders. E alguns deles estavam na mesma mochila que a pasta foi roubada, furtada. Bora lá. Coisas que você deve fazer com mais frequência. Usar decks mais budget do que você está acostumado. Por quê? Você não sabe quem está vendo o seu tipo de jogo e quais as intenções dele. Usar o ciclo de amizades. Não confie em pessoas que você nunca jogou a primeira vez. Vá vendo caráter, critério. Muitas pessoas que passam no meio, elas passam desapercebidas porque a primeira imagem dela, ela se passa uma pessoa muito legal, muito solícita, mas ela tá com mais intenções. Então, tipo, espera um pouquinho para confiar numa pessoa pela primeira vez. Quando você vê que é verídico, você vai saber que pode confiar naquela pessoa. Quando não é, você vai ter sempre um pezinho atrás e esse pezinho atrás pode salvar cartas da sua pasta. Coisas que você deve fazer: escolher seu ambiente de jogo. Você não é obrigado a jogar numa loja somente porque lá tem torneios. Você pode procurar outras lojas ou lojas que tenham pessoas mais agradáveis à sua pessoa pra coisa. Eu comecei jogando T2 na X-Place, que era a casa que tinha os melhores torneios de T2 na minha época. Aí eu também jogava na Domain. Nenhuma dessas lojas atualmente tem a pool de jogadores que eu quero. Eu me descobri jogando na Omniverse, porque o nível de jogo é muito alto, muito elevado, e o pool de pessoas com que eu me encontro lá é um novo pool de pessoas legais que tem como ideia a mesma que a minha, se tornar o melhor jogador possível para os formatos que eles se dedicam. O vídeo ficou longo porque eu queria falar de muitas coisas legais que têm me acontecido, que é a questão. Eu tirei um passaporte recentemente para poder propiciar a parte de jogador profissional, então, tipo, agora eu posso tirar visto caso eu consiga uma vaga em algum torneio específico. Meus amigos estão me apoiando na parte de financeiro, então eles estão pedindo mais cartas para mim na trade, para eu achar na trade para eles comprarem de mim para me ajudar com o financeiro do meu jogo em geral. Então, tipo, todo esse anexo de coisas que você pode fazer no seu intuito de crescer, se desenvolver, fazer coisas legais para você mesmo, tem tudo a ver com o ambiente que você frequenta. Se você detectou qualquer um desses sinais que eu falei anteriormente que torna o seu ambiente não sadio, mude de ambiente, que é a questão. Nenhuma loja deve te dar prejuízo financeiro, nenhuma loja deve te dar prejuízo social. Então, tipo, você deve ter pessoas agradáveis ao seu redor. E nenhuma loja deve te dar só a sazonalidade de torneios e não te dar nenhuma dessas benefícios que eu falei que eu tenho na Universo em troca. Bora lá. Então, tipo, bora. Eu tô falando da Universo como melhor casa do universo. Sim, é a melhor casa do universo para você que quer ter uma sazonalidade de colecionismo, uma sazonalidade de torneios de coisa, porque eles têm todos os torneios competitivos na casa atualmente. E tem a sazonalidade de muitos nuances de comunidade. A melhor comunidade do universo é a da Universo atualmente. E eu quero salientar isso porque assim, você vê, eu tô tão seguro de voltar lá, mesmo tendo um incidente como um desses que aconteceu, podia acontecer em qualquer outro lugar, e eu tô dando essa sazonalidade para as pessoas pensarem se o ambiente delas está bem sadio, se tem acontecido muitos incidentes como esse, se elas têm que desconfiar da sombra
e coisas do tipo, que é a questão. Não precisa ficar no mesmo lugar se esse lugar não te providenciar o ambiente seguro que eu demonstrei que eu tenho em casa, no caso da Omniverse. Por que nós estamos falando dessa forma, desse jeito? Eu quero que você pense nos seus ambientes como lugares seguros, mas que precisam de restrições, que é a questão. Eu preciso cuidar de mim nesse ambiente e cuidar das pessoas que eu gosto. A partir do momento que isso acontece, o ambiente se torna sadio, que é a questão. Eu gosto do como eu apresento o Commander ou como eu apresento a minha identidade de pessoa como jogador de Magic para as pessoas, porque elas aparentemente gostam de mim sendo a pessoa que eu sou. E eu tenho muitas sazonalidades, muitas camadas, muitas gamas de coisas que eu gosto de fazer, que eu só consigo desenvolver na Omniverse atualmente, pelo fator assim, eu gosto de jogar meu Commander barra competitivo barra sazonal mesão. Eu gosto de competir pelos torneios grandes da coisa toda e ter o mesmo nível que os jogadores da onde eu vou, porque a questão, eu tenho todo um parâmetro de treino, vigência de coisas que eu vejo, abrangência de coisas que acontecem na Omniverse. Poxa, mas isso não era para ser um vídeo de coisas a fazer? Bora lá. Nós falamos sobre você ter amigos para segurar a sua onda. Nós falamos de atitudes seguras, que é a questão, não faça nenhuma das atitudes que pode acontecer de você ser furtado. Nós falamos de ambiente de comunidade. A melhor comunidade atual é a da Universe. Eu sou muito vendido para falar disso, porque ela é minha patrocinadora atual. Mas é a questão do procurar um lugar para ser seu. Que é a questão, tem muitas comunidades na sazonalidade de São Paulo que estão ficando mais sadias porque as pessoas que frequentam lá têm índoles diferentes. E essas índoles diferentes que fazem a gente crescer como jogador de Magic. Eu quero que você nesse vídeo comente a comunidade que você frequenta e por que ela é legal. Por quê? É um vídeo de community, eu quero agregar e não desagregar. Todas as lojas que eu citei anteriormente, elas tinham finalidades que era a questão meu competitivo. Eu perdi um pouco de sazonalidade com essas lojas, pelo fator assim, a comunidade é legal para competitivo, mas ela estava devendo na quesito loja community. A comunidade que eu tinha lá, eu tinha 2 amigos por loja, 3 amigos. Na comunidade da Universo eu tenho mais de 10 amigos e todos curtem o vídeo, compartilham com os amigos, fazem o meu vídeo crescer. Tem toda uma sazonalidade de coisas que eles fazem comigo, que é a questão troca de energia, sinergia de coisas. É muito mais legal dessa forma. O vídeo ficou longo e eu espero que vocês curtam ele dessa forma. Pô, mas você fez um vídeo sem edição, de cara limpa, sem óculos, sem camiseta da equipe. Era para ser um vídeo de conversa, não queria idealizar uma monocracia, que é geralmente os vídeos, que eu escolho um tema, falo sobre um assunto, sou incidente sobre o assunto. Era para falar de um monte de coisa que é legal, que é questão. Eu acho muito legal o que está acontecendo essa semana no Marvels, que todo mundo tem um herói preferido. No meu caso, sempre foi o Quarteto Fantástico, porque ele ligava tudo que eu queria, que é a questão. O Quarteto Fantástico ligou o espaço primeiro, ele ligou todo o rolê que o Vingadores fez no anterior. O Quarteto Fantástico foi quem idealizou na minha época. Agora eu vou ter um deck do Quarteto Fantástico. Acho isso o máximo, que é a questão. Toda a sazonalidade de coisas que vai acontecer nesse próximo pré-lançamento, que eu vou participar em dupla com um amigo meu que você já conhece, que é o Turvak. Acho absurdo o rolê de coisas que a gente tem que fazer para sazonalidade de jogo. Que é a questão, eu gosto muito do ambiente, mas eu tenho que me preocupar agora com essas novas sazonalidades, que até então eu estava um pouco desleixado e isso é um erro. Você tem que estar mais atento no ambiente da community, porque essas coisas só acontecem porque a gente permite.
A partir do momento que a gente não permitir, essas coisas não vão acontecer. Então, bora lá. Vida mais segura, muito mais amigos, muito mais alegria, muito mais sazonalidade, muito mais alegria em geral, community, aquela coisa de eu cheguei, fui bem recebido, sei que a pessoa que eu estou falando é da minha confiança e passo confiança para ela manter a confiança em mim e mantermos a confiança uns nos outros, sendo as melhores pessoas que podemos ser. Obrigado por curtirem esse vídeo, sejam as melhores pessoas, obrigado.